A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui nesta manhã, felizes com Jesus e preparados para ministrarmos mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E é com muita alegria que nós estamos aqui para falar um pouco mais do amor de Deus e na lição de hoje, especificamente, falar a respeito da bendita esperança, a marca do cristão. Essa escola bíblica tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Cisaque Valadares, e eu e os demais irmãos aqui ministramos com a graça de Deus, com a bondade de Deus, aos vossos corações. Eu quero convidar você que está aí na tua casa, que está no carro, que está em movimento e está assistindo a esta aula, que você, quem estiver no carro não, mas quem estiver em casa, feche os teus olhos e vamos fazer uma oração para que o Senhor venha nos abençoar aqui nesses momentos em que nós meditaremos na palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade de estar aqui na tua presença nesta manhã. Que o Senhor, pela tua infinita bondade, ilumine nossa mente, abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo venha aos nossos corações e nos revele a tua vontade, que nesta manhã nós possamos compreender com mais profundidade, com mais clareza a respeito da bendita esperança, da marca do cristão. Fale em nossos corações neste momento, alegre as nossas almas, eu te peço em nome de Jesus. Bem, meu amado, você que está acompanhando conosco este trimestre, nós estamos falando a respeito da carreira que nos está proposta. E este lindo trimestre, essa lição abençoada, onde falamos do caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então nós discorremos por diversas lições, desde o novo nascimento, o início da caminhada, enfim. No domingo passado os irmãos puderam acompanhar a respeito de um assunto importantíssimo para nós, que é a realidade bíblica do inferno. O inferno, ele é real, ele existe, ele está destinado àqueles que não fizerem parte aí do reino de Deus, que não estiverem com Cristo aí na eternidade. E hoje nós estudaremos a penúltima lição deste trimestre, cujo tema é a bendita esperança, a marca do cristão. Vamos então dar início nesta aula, com a graça de Deus, iniciando aí pelo nosso texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. E a verdade prática, que é aquilo que nós podemos trazer para a prática as nossas vidas, é que a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que ela está localizada em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, dos versículos 18 ao versículo 25. Eu irei ler e você acompanha. Diz assim a palavra de Deus: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque
em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Essa palavra do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ela é maravilhosa. Nós vamos meditar um pouco a respeito dos sentidos que existem aqui neste texto, falando um pouco mais profundamente a respeito da esperança cristã. O que é essa esperança cristã? É um elemento da fé. É um elemento da fé cristã que move o crente a perseverar, a permanecer mesmo em meio aos dissabores da vida. Então ela aponta para um futuro. Ela não é visível, mas ela é certa. E ela aponta para um desfecho divino que se revelará. Essa esperança, então, ela traz uma perspectiva de vigilância. Ao mesmo tempo, também uma perspectiva de alegria e de consolo, diante de todo o sofrimento que padecemos neste mundo. Então essa esperança, finalmente, ela é a âncora da nossa alma. Ela nos traz firmeza e traz solidez. Nos tempos aí de grandes incertezas, então nós vamos ver sobre esse assunto, ou estes assuntos aí no decorrer desta lição. Os objetivos da lição são os seguintes. Primeiro objetivo, mostrar o alvo da esperança cristã. O segundo objetivo, explicitar a doutrina da esperança cristã. E em terceiro, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Nós podemos ver, irmãos, que por conta dessa esperança, muitos cristãos na igreja primitiva permaneceram fiéis, aguardando a promessa, mesmo diante de aflições, vitupérios, tribulações, espoliação de bens, prejuízos físicos, financeiros, psicológicos, mas eles mantiveram fidelidade ao Senhor. E estes cenários de adversidades não tiraram deles a esperança e a alegria que eles tinham em Cristo. Eles se alegravam, eles se regozijavam. E qual que era então a causa disso? Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 34. Hebreus 10, 34. Olha o que ele escreve. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então esta certeza, esta convicção, essa esperança motivou aí os cristãos e motiva até hoje o cristão a permanecer confiante, tranquilo, aguardando sempre o cumprimento dessa promessa, que nós veremos que ela será cumprida, porque fiel é o que prometeu, mas suportando as adversidades da vida, tendo nessa esperança que ela é fundamentada, pois a esperança é um elemento da fé, ela é fundamentada na fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das que se não veem. Então essa esperança está fundamentada na fé, é um elemento da fé. Então, ela se inicia, quando começa essa esperança, ela se inicia no novo nascimento. Vamos ver aqui na introdução da nossa lição, quem tiver a sua revista, na página 84, pode acompanhar o desenvolvimento dessa lição, foi escrita pelo pastor Osiel Gomes. Desde quando o crente nasce de novo, nós vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento, desde a primeira aula, o início da caminhada, nós falamos sobre o novo nascimento, Jesus explicando para Nicodemos a respeito do novo nascimento.
Então, desde que o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. É um processo que acontece naturalmente. E nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler bastante versículo nesta lição, bastante versículos. Olha o que está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Olha que coisa maravilhosa. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Falamos aqui sobre o novo nascimento. Espiritualmente nós estávamos mortos, mas quando cremos em Jesus, o Espírito Santo de Deus veio, a fé, pela graça de Deus, um dom gratuito de Deus, veio em nossos corações e fez nascer a nossa alma novamente. Então nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ela é uma obra poderosa de Deus, que move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Irmão, o crente, o crente é um ser de fé e certamente é um ser que tem esperança também. E essa bendita esperança, ela tem que estar acesa em nosso coração. Nós veremos aqui que o Espírito Santo trabalha, e ele tem o poder de trabalhar para que nós mantenhamos esta chama acesa. Se a sua esperança estiver se esgotando, se esvaindo, você precisa mais de Deus. Você precisa mais do Espírito Santo. Você precisa mais de comunhão, para que você possa reacender essa chama no seu coração, porque ela é inerente de um crente que tem comunhão com Deus. Primeiro, a palavra-chave da nossa lição é esperança. E o primeiro tópico é: para onde aponta a esperança do cristão? Subtópico 1, a esperança cristã. Então, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Então, ela é uma expectativa favorável, ela é uma expectativa confiante. Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Como nós lemos, dois últimos versículos da nossa lição, da nossa leitura bíblica. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a esperança é essa expectativa. É uma expectativa favorável. É uma expectativa confiante. Ela é fundamentada em algo que nós não vemos no futuro. Mas apesar de não vermos, ela não é algo que sobre nós paira algum tipo de dúvida. Não é algo que na nossa mente vem cercada de alguma incerteza. Não, de forma alguma. Essa esperança que o cristão tem em relação ao futuro, ela é praticamente palpável. Ela só chama esperança porque nós não podemos ver. Ela só chama esperança porque ela não está em nossa mão. Mas ela é tão certa como o ar que nós respiramos. Ela é tão certa como a luz que clareia o sol no nosso dia, todo dia a luz que clareia, ela é tão certa como o dia. Ela é tão certa como o que vemos. Então, nesse caso, essa esperança, ela pode antecipar aquilo que é bom. Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir,
prometeu antes dos tempos dos séculos. Então essa esperança é uma esperança de eternidade, é uma esperança da vida eterna. É algo que nós esperamos. Se nós utilizarmos aqui o texto áureo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Cristo. Essa bendita esperança, ela diz respeito ao futuro, ao glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, ela está pautada em algo futuro. Para onde aponta? Aponta para o futuro. Então, não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. Ele é a esperança da glória e a esperança nossa. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Está escrito: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, do ponto de vista bíblico, nós podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. A esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Vamos ver a respeito da esperança nas cartas de Paulo, o que ele fala a respeito da esperança. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Olha só a esperança que Paulo tinha em várias coisas. Primeiro, na ressurreição dos mortos em Cristo. Então Paulo tinha essa convicção. Era uma expectativa favorável e confiante que se fundamentava em algo que ele ainda não tinha visto. Mas a esperança era baseada numa certeza, numa convicção, num firme fundamento daquilo que ele esperava. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14, está escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então essa era uma das esperanças de Paulo, a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Paulo também tinha esperança no cumprimento da promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 6 e 7. Está escrito: e agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Então Paulo estava falando ao rei Agripa a respeito da esperança que ele tinha no Messias, que para ele já tinha então vindo, tinha morrido, tinha ressuscitado, mas estava agora sendo julgado porque ele cria em algo que por muito tempo eles esperaram. Então Paulo falava da esperança no cumprimento da promessa. Paulo também fala sobre a esperança da justiça, fala também sobre a esperança do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, Paulo fala também sobre a esperança do arrebatamento da igreja. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Efésios 1:18, Paulo também fala sobre a esperança da vocação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja
a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, finalmente, ele fala também, Tito 2,13, a respeito da esperança no aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13, na versão da King James, está escrito assim, enquanto aguardamos a bendita esperança. 2 pontos. Qual que é ela? O glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então essa esperança ela está apontada no futuro. E Cristo é o centro dessa esperança. Por quê? Porque Ele morreu, Ele ressuscitou e prometeu voltar. E prometeu nos levar para morar com Ele. Então nossa esperança está fundamentada em Deus. Deus é o autor dessa esperança. Ela está fundamentada em Jesus Cristo. Ela tem um olhar futuro, que é o aparecimento do Senhor, o retorno do nosso Deus e Salvador. Então, aqui estão alguns exemplos da esperança contida nas cartas do apóstolo Paulo. E se nós analisarmos a vida do apóstolo Paulo, foi uma vida de lutas, de provações, de naufrágios, de açoites, foi uma luta uma vida de prisões, uma vida de esquecimento. Ele se sentiu esquecido pelos amigos, pela família. Paulo sofreu as mais diversas intempéries, os mais profundos dissabores na sua vida, mas esses dissabores, essas intempéries, esses cenários difíceis, de solidão e tudo mais, em nenhum momento eles desestruturaram ou eles enfraqueceram a esperança do apóstolo Paulo naquilo que o Senhor então disse a ele, ou prometeu a ele e prometeu a nós também. A vida do apóstolo Paulo é uma vida que serve de exemplo para nós, para que passando por dissabores, nós possamos manter ainda viva a bendita esperança. Ela não pode morrer em nós, ela tem que permanecer viva em nossa mente, em nosso coração. Subtópico 3, Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança, então, é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. Quando nós falamos na primeira lição, a respeito do início da jornada, nós falamos um pouco sobre o Éden, a queda do homem, esse elo que foi quebrado de relacionamento, o homem foi degenerado, foi expulso do Éden, que era um jardim plantado por Deus. E quando o homem, então, por intermédio de Jesus Cristo, a morte na cruz, o evangelho que é pregado, a palavra que é ouvida, ela gera a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vem quando o homem crê em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador da sua vida. Esta fé que é gerada, o Espírito Santo vem no coração do homem, e aí o homem, então, nesse momento, ele nasce de novo. A sua alma é restabelecida, é religada com Deus. Então há um novo nascimento, esse nascimento espiritual. Então quando isso acontece, é um processo espiritual, é um processo sobrenatural, é um processo em que nós somos justificados e nós somos regenerados. Tínhamos sido degenerados pelo pecado, mas espiritualmente somos regenerados através do sacrifício de Cristo e da fé nele. Somos regenerados em Deus. Então quando isso acontece, é como se novamente em nosso coração, que estava vazio e degenerado, agora nesse processo de novo nascimento, fosse plantado novamente um jardim em nosso coração. Há uma semente de vida em nosso coração, e junto com esse jardim, com essa semente de vida, vem essa esperança bendita, essa fé maravilhosa, essa convicção que ela é indestrutível para quem está em Cristo, para quem está em Deus. É uma convicção firme, é uma certeza plena, é uma esperança viva de que todo o que o Senhor prometeu, todo o futuro em que Ele prometeu, o retorno à eternidade, tudo isso vai se cumprir. Essa esperança está em nosso coração. Então, Deus é o autor da nossa esperança. Conforme
Paulo mostra em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito. Olha só, então, o Espírito, pelo poder do Espírito, a nossa esperança vai aumentando. O Espírito está habitando em nós nascemos de novo, o Espírito Santo está aqui. Pelo poder do Espírito, a nossa esperança vai até transbordar. Mas, quem que é o autor da esperança? O Deus da esperança vos abençoe plenamente. Que coisa maravilhosa. Então logo, por meio dessa viva esperança, nós estamos prontos. Então o cristão, ele está iniciando, nasceu de novo, a esperança, a certeza veio em seu coração pelo poder do Espírito Santo. E ele então agora, ele está preparado para enfrentar os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 32 ao 36, escreve: Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições. E outras vezes, aqui ele está falando dos salvos que perseveraram na fé. E outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens. Como pode alguém se alegrar ao ter seus bens confiscados? Pois estáveis convictos, certos, convictos, de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. A bendita esperança é uma certeza tão clara que ela é praticamente palpável. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Então essa bendita esperança incendeia o coração e dá coragem para a gente enfrentar os dissabores da vida. É a certeza que o cristão tem. Isso é diferente em relação ao que as pessoas, onde as pessoas se apoiam. Então, ora, a nossa fé tem sido provada pela história, por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles. Sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa, que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Olha para a história dos mártires, dos primeiros cristãos, quantos deles foram mortos nas arenas, quantas vezes chegaram para os cristãos no início da trajetória da igreja, e disseram a eles: negue a sua fé em Cristo, ou nós te mataremos, ou mataremos a tua família, e eles, por causa da bendita esperança, por saberem que o que aguardava eles era muito maior do que essa vida presente, ou eles seguiram firmes com a sua fé em Cristo, dando a sua própria vida para serem mortos nas arenas. Olha que exemplo que os cristãos primitivos nos dão a respeito da bendita esperança, da convicção do cristão, que faz com que ele caminhe convicto, pleno, tranquilo em meio aos dissabores. Então está aí a nossa esperança. Nada nesse mundo pode tirá-la de nós, porque ela está embasada na confiança na vida eterna com Deus, que mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e nós então poderemos viver a realidade daquilo que hoje esperamos. Sintetizando o primeiro tópico, a esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Segundo tópico, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o quê? Focaliza o futuro.
Então, a história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, nos revela isso. E, infelizmente, ao desdobrar os acontecimentos do início do Gênesis, o pecado provocou uma desarmonia na criação. Desde então, o que nós vemos é Deus agindo para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. E isso, então, que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que ele faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. A sua carta aos Efésios, no capítulo de número 1, dos versículos 1 ao 14. Versículo 3 ao 14, eu vou ler aqui rapidamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para ser, falando do propósito de Deus, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra e na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, ou o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor de sua glória. Então Paulo aqui ele faz um resumo maravilhoso a respeito da forma como Deus traçou o plano na história, convergindo todo esse plano em Cristo. Tudo quanto existe, convergiram em Cristo. Então desde a fundação do mundo esse era o propósito de Deus. Essa promessa então, ela se originou no Éden, com o descendente da mulher. E ela se revela hoje por meio de Cristo, como um fio condutor das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, elas começam a nos revelar que Deus, depois da queda do homem, Deus, ele vai se revelando progressivamente ao homem. E quando chega o que a palavra de Deus revela como a plenitude dos tempos, vem o Filho de Deus para cumprir ou para redimir a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, então abre-se a porta da graça, e através da palavra do Evangelho, as pessoas ouvem falar a respeito das boas novas do reino, e elas, por ouvir o Evangelho, elas creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. E a partir dessa crença, o Senhor faz uma transformação em sua vida. Ela é justificada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ela é regenerada pelo poder do nosso Senhor Jesus. Imediatamente ela passa por uma regeneração. O Espírito Santo habita no coração dela e ela começa a ter uma nova vida. E a partir dessa nova vida, essa bendita esperança nasce no seu coração. E agora o fio das Escrituras continua olhando agora para o futuro. O presente é onde nós estamos vivendo agora, com a esperança morando em nosso coração. Mas ele tem um ciclo futuro. Olha o subtópico 2. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente.
A doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Olha que Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Vou ler agora na revista corrigida, estava lendo na King James. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo, é glorioso e incomparável. Em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, a certeza do cristão. Estou sofrendo, mas continuo crendo. Está difícil, mas eu tenho certeza que o meu Senhor Jesus virá em glória. Eu estou aqui enfermo, o médico desenganou, mas eu sei que a promessa está feita e ela vai se cumprir. No dia que o Senhor voltar, eu vou ressuscitar com um corpo glorioso. A promessa está feita, o Senhor Jesus virá nos ares glorioso, com poder. E quando esse dia chegar, os sofrimentos daqui não terão peso nenhuma, importância nenhuma, serão extremamente relativos comparando com aquilo que nós veremos, aquilo que nós conheceremos, porque por enquanto nós conhecemos tudo como sombra, em partes, mas quando vier aquele que nos revelará, aí então veremos a perfeição e conheceremos tudo e saberemos tudo como Ele é. Então a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e que age em favor do seu povo. E por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e também da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha a esperança do cristão. É por isso que o cristão, quando está no velório, ele está cantando louvor, ele tem fé. É claro que o luto, a perda, causa uma tristeza, mas ao mesmo tempo, a separação momentânea, mas há uma convicção, há uma certeza de reencontro, há uma esperança futura. Então não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que esperança maravilhosa. Então trata-se de uma promessa gloriosa, para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança, de que brevemente tudo se cumpra. Pois quem fez a promessa, conforme o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, escreve: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel
é o que prometeu. Aleluia. Sintetizando o segundo tópico, a esperança bíblica, ela traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Vamos para o último tópico, a esperança cristã como âncora da alma. A nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Então o papel da âncora é estabilizar o navio. Imagina se o navio ficasse à deriva, o vento soprasse e levasse o navio de encontro ao cais, causando prejuízos enormes. O navio ficando à mercê do vento. A âncora serve para estabilizar o navio. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, o navio está ancorado, ele está firme, ele não vai sair daquele lugar. Então Paulo usa essa analogia para falar a respeito da nossa alma, da nossa esperança. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos do 17 ao 19. Do 17 ao 20. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa maravilhosa. A âncora do navio era lançada para a terra, para baixo. A nossa bendita esperança, a esperança que nós temos que reter, essa esperança proposta, essa esperança no glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Essa esperança, ela é como uma âncora da alma segura e firme, mas ela não desce para a terra. Essa âncora, ela sobe, ela penetra até o interior do véu, onde Jesus entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a nossa alma está ancorada em Jesus, a esperança está no alto, ali está firme, ali estamos seguros, é ali que está a nossa esperança. Que coisa maravilhosa! E por que então, não precisaria nem dizer, mas por que, subtópico 2, por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança, ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Então essa esperança que traz certeza à alma do salvo, ela não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Vou repetir, sem Cristo não há esperança para o ser humano. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, sem Cristo, não há esperança para o ser humano. Mais uma vez, sem Cristo, não há esperança para o ser humano.
Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam a sua esperança em uma história cíclica, como por exemplo o hinduísmo, em que a vida ela é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Tem outros povos que buscam pautar a sua esperança em astrologia, em quiromancia. O que é quiromancia? Aqueles que fazem a leitura das mãos. Dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe, tem gente que a sua esperança está na política. Se o governo A ganhar, as coisas vão melhorar. Se o governo B ganhar, as coisas vão melhorar. Tem quem fundamenta suas esperanças em ações revolucionárias. Se nós nos levantarmos, nós faremos com que tudo passe a ser diferente. Enfim, tudo isso é ilusão. Esse mundo ele é governado, com a permissão de Deus, pelo maligno. O mundo jaz no maligno. A linha da criação e o cumprimento, as coisas passadas e as coisas futuras, ela continua correndo. O relógio do tempo de Deus, ele continua correndo. Então as coisas aí fora não vão melhorar. A palavra de Deus diz que, por se multiplicar a iniquidade no final dos tempos, ela não seria somada, ela seria multiplicada e multiplicada exponencialmente. E no final dos tempos, o amor de muitos iria se esfriar. O que nós estamos vivendo são os últimos momentos da igreja na terra. Essa linha está chegando no final. Nós estamos próximos de viver a realidade dessa esperança que nós temos. Então, em síntese, nós podemos dizer que toda esperança fora de Cristo, toda esperança fora de Cristo é vazia. Ela não tem sentido. Já a esperança em Cristo, ela é segura. A esperança em Cristo, ela é segura, consoladora e com propósito. Aos quais Deus quis fazer conhecer, Colossenses 1:27, mais uma vez. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em vós, esperança da glória. Subtópico 3, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter a sua esperança. De modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Olha que João na primeira carta, 1 de João, capítulo 3, versículo 2 e 3, escreve: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha que palavra forte, poderosa. Então, naqueles dias do início da igreja, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente. Ou seja, ela poderia acontecer a qualquer momento. Como está escrito em Mateus capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens. Havia uma expectativa. Por isso que os cristãos da igreja primitiva vendiam as suas propriedades, movidos de íntima compaixão uns pelos outros, movidos pelo amor de Deus, vendiam as suas propriedades, dividiam com os irmãos. A expectativa era de que a qualquer momento a trombeta iria soar e o Senhor iria
aparecer nos céus para buscar a sua igreja. Eles estavam errados? Não. A bendita esperança estava no coração deles transbordando. Eles morreram, tombaram com seu corpo terreno nessa terra, mas a fé está alicerçada em Deus. No dia que o Senhor retornar, seus corpos, a terra dará os seus corpos, e eles encontrarão com as suas almas que estão nesse momento no paraíso, na antessala do céu. E quando o Senhor voltar juntamente com os santos que estão ali, voltar para buscar a sua igreja, vai haver um encontro da alma do salvo com o seu corpo glorificado. Coisa maravilhosa vai ser esse encontro. Então a esperança deles vai ser concretizada. Semelhantemente, nós também devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. A síntese desse tópico: a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Nós já iremos para a conclusão da nossa lição. E eu queria só ler um versículo. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Quando o apóstolo Paulo fala dos trechos da Bíblia mais conhecidos e de uma poesia, uma profundidade tão grande a respeito da suprema excelência do amor. E no versículo de número 13, eu vou ler alguns versículos, do versículo 9 em diante. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E ele finaliza o versículo 13, escrevendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Já vou comentar esse texto. A conclusão diz assim: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas. O salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior. A eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Paulo fala sobre três coisas que permanecem. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em segundo lugar, ele coloca a esperança, vem depois da fé. Por quê? Porque a esperança é um elemento da fé. E em terceiro lugar, ele coloca o amor. Mas ele deixa muito claro que o amor destes é o maior. Por que o amor é o maior? Porque a fé e a esperança, elas são passageiras. Quando vier aquele que nós aguardamos, não precisaremos mais de fé e nem de esperança. Tudo será cumprido. Agora o amor, que é transbordado por Deus desde a criação do mundo, revelado em Jesus Cristo, enxertado em nossos corações, esse amor, ele é um atributo de Deus, e ele estará conosco por toda a eternidade. Então, meus queridos,
mantenhamos firme a nossa esperança. A bendita esperança, a marca do cristão, porque a vinda do Senhor está próxima. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Que Deus abençoe o teu domingo, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que você possa ter um domingo de paz, de bênção. E às 18h30 nós temos um compromisso com Deus aqui no culto da família. Venha, traga a tua família, venha cultuar a Deus conosco. Eu te convido a orarmos agora, agradecer a Deus. E encerraremos então esta aula da Escola Bíblica Dominical. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos. Muito obrigado por estes minutos em que o Espírito Santo de Deus esteve conosco, em que iluminou a nossa mente, em que a tua palavra falou aos nossos corações, para que nós mantenhamos firme a nossa esperança, sabendo que fiel é o que prometeu. E assim nós esperamos, Senhor. Quem sabe pode ser o último dia, quem sabe pode ser este o último culto, quem sabe esta última pregação. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas a nossa esperança, a bendita esperança, a marca do cristão está firmada em Ti, ó Jesus Cristo. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, a direção, para que nós possamos perseverar, vigilantes, sóbria e firmemente, tendo a âncora da nossa alma firmada, alicerçada em Ti. Ó Deus, esteja conosco, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo, meu irmão, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.